boa noite, você ligadinho aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro de todo domingo às 18 horas, trazendo para você cada dia um case de sucesso para inspirar você. Eu tô com o meu sócio, amigo Vandique Silveira. Vandique, boa noite. Boa noite, anota aí. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, mais um domingo para falar de sucesso. E olha só, você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? É fácil. Tá vendo esse QR Code aí na tela? Anota aí. O Vandique tá mostrando para vocês. Só pegar o seu celular, colocar lá, você vai diretamente falar com quem, Vandique? Fala com a Keila. Fala com a Keila, porque você que assiste a BMC News, você tem uma semana de mentoria de graça na faixa com o Vandique Silveira, comigo mais 10 especialistas. Ó, é um direito seu. Então você pega o seu celular, coloca aí para que você tenha uma semana de mentoria com o Vandique, comigo e os mais 10 especialistas. Vandique, ela veio de longe hoje. Ela veio de longe. Ela veio de longe e representa a região mais pujante do Brasil. Nos programas da BMC News, como economista, usando meu chapéuzinho de economista, eu sempre falo da relevância, da importância do agronegócio para o Brasil e as oportunidades ainda que não foram descobertas, porque o Brasil tem por vocação ser um país do agro. Não é só produzir semente, não é só produzir commodity, é produzir toda a cadeia de valor e adicionar valor nela e desenvolver mais e mais tecnologia para o agronegócio. Essa é a vocação do Brasil, o Brasil vai ser desenvolvido por isso. Nós trazemos uma pessoa que, além de ser uma grande empresária do agro, ela também é uma mulher do agro para romper estereótipos. Eu gostaria de apresentar para vocês a Cris Steinmetz, que é uma das grandes pessoas promovendo o agronegócio no Brasil e falando como uma mulher do agro. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Cris. Olá, meninos. Olá, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigada. Eu estou muito feliz com o convite. Falar do agro, para mim, é sempre uma imensa alegria. É paixão, é amor, é a minha vida. Então, quero agradecer em nome de vocês. Agradecer ao programa Sou Bem Sucedido. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ô Vandique, é o seguinte, cara. Eu fui pesquisar a história dela, né? Quando eu vi ela na pauta aqui. Ela não é fraca não, viu, Vandique? Hoje ela tem muita história. Então você que é mulher, na verdade, não só... Eu acho que eu não sou mulher, mas serve de exemplo. Né? Serve de exemplo, isso que eu ia dizer. Serve de exemplo para você que é mulher, que é dona do seu negócio, que está começando. Ela vem trazer pra gente aí muita coisa bacana. Mas, Cris, fala pra gente, de onde você veio? De onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua origem pra gente aqui. Bom, falar de mim, não tem como falar de mim sem falar da minha história, de quem veio antes de mim. Sim. Que são meus pais e meus avós. Então, eu acho que o meu estereótipo não nega, né? Basta olhar para falar assim, a hora que eu falo que eu sou de Goiás, o pessoal fala, mas você não parece que é de Goiás. Você tem um pezinho lá no sul. A hora que eu falo o sobrenome, aí pronto, né? Não, você é do sul. Então, sim, tenho origens sulistas, meus pais, meus avós são gaúchos, foram para Goiás na década de 80, em busca de melhores condições de vida, e escolheram uma cidadezinha chamada Mineiros, que não fica em Minas Gerais, fica em Goiás, foi colonizada por mineiros, que fica no sudoeste goiano, na divisa com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como o Vandique falou, uma das regiões mais produtivas do agro aí do nosso país, e que eu tenho imensa alegria em viver, em ter construído a história da minha família, não só a minha, né, mas toda a minha família. Então, é ali que eles fizeram morada e é lá que nós estamos até hoje. Eu, minha mãe, minha irmã, hoje na terceira geração, nós, as irmãs, conduzindo ao negócio da nossa família. E são 3 mulheres. 3. Na falta de uma, tem 3. Tem a Cris, tem a irmã dela, que eu tive o prazer de conhecer semana passada também, e tem a mãe dela. Quer dizer, as 3... Ela vai contar a história para vocês. Como é que elas chegaram nisso aí? Mas vamos lá então. Então, seu pai, ele veio com o seu avô, foi para Goiás, é isso? É isso. Aí teu pai na época que o pessoal falava assim, esses gaúchos são tudo doido, que povo doido. A minha mãe conta que chegou tudo cerrado. Meu pai falava assim, nossa, que é lindo, né? Eu falo, mãe, você amava meu pai demais. Porque ela disse que olhava aquilo e falava assim, aham, é lindo. E virava pro outro lado e chorava. Você imagina, 1.500 quilômetros de casa, não tinha estrutura nenhuma. Minha mãe morou numa barraca de lona, literalmente barraca de camping. Foi a residência da minha mãe por 2 anos e do meu pai.
Então seu pai já foi casado pra lá, já, então, né? Sim, não, foi assim, eles casaram no final de semana, na outra semana eles foram embora. Minha mãe foi sem conhecer, sem ver. Meu pai tinha ido antes com meu avô, né? Não, gostamos, vamos. O pessoal falava que eles eram doidos, porque realmente era cerrado. A gente vai falar disso mais adiante. A expectativa de se produzir soja era muito baixa. Vou citar números para vocês entenderem. Hoje a gente fala em 80 sacas de soja por hectare. Meu pai veio quando era nem 30. Você tá entendendo? Era uma coisa... Menos da metade. Menos da metade. Era 1/3 praticamente. E olha lá, ainda o povo fazer esse pessoal é tudo maluco. Safrinha muito menos se falava. Então, assim, realmente eles foram desbravadores. De acreditar e graças aí nós vamos entender depois, a entidades, a tecnologia, tivemos Embrapa, né, que fez um trabalho muito bacana e que tornou o Cerrado uma das regiões Pessoal, mais anota produtivas. Aí, desbravadores. Tomamos riscos calculados e fomos para cima, sem saber tudo, mas sabendo o suficiente para acreditar e para apostar. Isso é essencial no sucesso. Só quem não calculou foi a mãe dela, né? A mãe dela não calculou, mas ela falou assim, Semião, então você vai comigo. E ela foi. Eu falo, minha mãe amava demais. E ela fala que faria tudo de novo. Eu falo, então deu certo, né? Foi mais ou menos Mas eu acredito nisso que você está falando. Eu acho que é importante a gente falar disso, sabe? Porque eu acho que a gente vê muitas pessoas sentarem aqui. Quando a gente fala de famílias de sucesso, a gente tem que entender que como um precisa ser parceiro do outro, né? Então, o seu pai viu a oportunidade, a sua mãe não viu, mas eu acredito em você, a gente tá junto e vamos embora. Quantas pessoas sentaram aqui foi a mesma coisa, né, Vandir? Sempre existe uma relação que depende mais do que de você mesmo. Exatamente. Sozinho é difícil, eu sempre disse, essa história do self-made man, o homem que se fez sozinho, isso é balela. Sempre existe, tem por trás, apesar de você ser a ponta que aparece, por trás sempre houveram pessoas que suportaram aquele peso para te elevar. E no caso aí foi a mãe, foi a avó. A minha mãe e minha avó, elas foram muito base. E a gente vai entender isso na trajetória que eu for contando para vocês. Mas essa história de mulher do agro, ela sempre esteve lá. A diferença é que hoje ela vem para a linha de frente. Hoje a gente tem voz. Antes elas estavam nos bastidores, mas elas estavam lá. Você falou muito bem. Elas sustentavam. Exatamente. Então, é bem interessante isso, porque nós hoje temos um trabalho com mulheres do agro, mas como você mesmo falou, não é um sozinho, não somos só nós mulheres. A gente hoje fala de homens e mulheres, independente de gênero, caminhando juntos. E mais do que isso, quando a gente fala de agro, a gente fala muito de empresas familiares. Sim. E para falar de empresa familiar, para falar de sucessão, você tem que falar de famílias. Então, sim, a gente trata como famílias do agro. Anota aí, para falar de empresa familiar, nós precisamos falar de família. Não existe empresa familiar sem que exista sucessão, conhecimento, e isso leva toda a família. Não é só aquela pessoa que pilota o timão. E o que você está falando é muito verdade, porque eu cuido da carreira de muita gente do agro e é isso, é família. É o avô que veio o filho, e aí ele vai ter mais um filho, ele vai fazendo essa sucessão, ele trabalha, e dentro desse suporte que é entre eles, né? Eles se suportam no sentido de trazer essa sustentabilidade para que possa estar crescendo no mercado, né? E aí o grande desafio, né? Porque a gente vê números aí no Brasil, não só dentro do agro, mas no geral, grande parte das empresas são familiares, mas por que grande parte delas não chega adiante, vai só a terceira geração? Quarta geração? O que está acontecendo? Quarta é raro, mas né? Terceira vai. É terceira, né? Então, assim, onde que nós estamos falhando? Aonde que a gente precisa trabalhar isso? Aonde que esse pai, a família, precisa se comunicar melhor? Aonde que está o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional? Como que a gente trabalha isso? Eu sou bem sucedido, puro. Bom, é o que a gente fala aqui, é o que a gente faz. Exato. Porque se não houver isso, gente, você pode ter o maior patrimônio, né? Ele pode até se sustentar, mas ele não vai sustentar, a base dele fica abalada. E obviamente que se a base está abalada, em algum momento aquilo ali vai ser fracionado, pode até continuar com um grande patrimônio, com um montante grande aí financeiro, mas que poderia ser muito mais forte se o núcleo tivesse unido. E como é que era o relacionamento
do teu avô com o teu pai. Aí depois veio vocês, né? As 3 irmãs. As duas irmãs e a mãe. E como é que era o relacionamento quando você era pequenininha do seu pai com vocês duas? Como é que era esse relacionamento? Ele ia plantando dentro de vocês esse amor pelo agro? Ele colocava vocês, né, pra estar junto? Como é que... Mais uma vez, né, a família, o amor. Eu tenho amor, viu, pessoal? Quando esse R puxadinho amor. Aí não nega que eu sou goiana, né? Nasci em Goiás, apesar dos pais gaúchos. Eu brinco que desde que a gente nasceu no campo. As pessoas falam, quando que começou? Eu e minha irmã, a gente morou na fazenda, até os 15 anos. Mas vocês não estudaram? Estudamos. A gente ia para a escolinha rural, depois a gente ia para uma cidade, com transporte, para uma cidade vizinha, depois para outra cidade, mas nós saímos de casa da fazenda com 15 anos. E eu tenho fotos que eu brinco, eu falo, tá vendo aquela platinada lá no meio da lavoura? Sou eu, criancinha, pequenininha, com meu pai. Assim, eu tenho uma paixão, lógico, pela minha mãe, por todos, né? Mas, assim, o meu pai, eu acho que ele foi ele foi minha grande inspiração para que eu possa estar hoje onde eu estou. Eu tive um pai que não está mais entre nós fisicamente, ele se foi muito jovem, aos 60 anos de idade, vão fazer 10 anos. Mas e mesmo sendo de descendência sulista, eu posso falar, porque se eu sou da origem, eu posso puxar a orelha. Gaúchos têm uma tendência a serem bastante conservadores, muitas vezes machistas, mas eu tive um pai que foi fora da curva. Eu ia falar exatamente isso, que o seu pai, apesar de homem, do sul, do negócio do agro, ele não teve um preconceito, ele rompeu uma barreira, ele não teve essas ortodoxias tradicionais e pegou as filhas e mostrou o caminho. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Se seu pai tinha orientado vocês na direção do negócio ou falou, isso aqui não é coisa de mulher, vocês vão fazer outra coisa aqui do lado. O meu pai, eu falo assim, acho que o grande X da questão foi porque ele sempre nos jogou para cima. E eu falo que você pode observar, toda mulher que tem uma carreira de sucesso, tô falando agora como experiência com mulheres, né? Os homens talvez também. Normalmente elas vão ter uma inspiração masculina. Elas vão ter alguma figura masculina que fez diferença na vida dela. Não necessariamente o pai. Um padrinho, um avô. E o meu pai falava isso, estuda. Na verdade, Vandir, que quando a gente... Eu falo que eu sou da época que o agro não era tech, não era pop. Mas sempre foi tudo para minha família. Então, meu pai nem tanto incentivou a gente a cursar fazer algum curso que fosse diretamente ligado ao agro. Porque os tempos eram muito difíceis. Ele falava, estudem. Para mim e para minha irmã. Tanto que eu me formei em Direito. Então, a minha formação, ela é na área jurídica. Aí o pessoal fala, mas você tinha que ter feito agronomia. Não, eu fiz o curso certo, porque ele me ajuda diariamente, extrajudicial, a parte fora dos tribunais. Eu queria ser delegada, para você ter uma ideia. Aos 21 anos, os ventos me tocaram de volta, muito jovem, meio uma crise horrorosa. E tem mais esse outro lado da história, que eu não assumi um negócio cheio de patrimônios. Eu assumi um negócio que estava cheio de problemas. E me vi naquela situação. E meu pai não teve filho homem. Éramos só nós duas, eu e minha irmã. Eu falo que eu sou o filho que ele não tinha. E assim, ele não se viu, no momento em que ele se viu numa situação delicada, ele não mediu, ele não falou assim, porque você é mulher. Pelo contrário, ele apostava muito. Ele pensava assim, eu não estudei, você teve essa condição. Então eu acredito que você pode ser meu braço direito. Quer dizer, assim ele olhou assim aquelas lentes que fazem a gente diferenciar entre o filho e a filha. Sim. Ele olhou pelo talento e pelo aquilo que ele plantou de educação no meu futuro, não é isso? E engraçado, a minha mãe era dona de casa, né? Sempre foi. Estava lá do lado dele, estava lá. E meu pai nunca falou pra gente casar. Aliás, ele não queria que a gente casasse. Ele não falava da gente casar, da gente ter filhos, ele falava, estudem. Estudem para serem independentes. Estudem para ter a vida de vocês. E a gente cresceu com isso tão forte, eu e minha irmã, que nós não tínhamos, a gente não via outro caminho a não ser aquele de sair, de estudar. É igual, ele formou nossa base ali na fazenda junto com ele e soltou a gente pro mundo. E aí, só que eu voltei muito antes, né? Eu não tinha nem formado, eu estava no 7º período da faculdade,
Quando eu retornei, depois é que eu fui concluir a cidade, aí é uma outra história, eu me deslocava 200 quilômetros por dia, eu fiz isso por 3 anos para conseguir concluir meu curso de Direito, que na minha cidade a gente não tinha o curso. Mas sempre com aquela firmeza de que sim, que eu conseguiria, que eu era capaz, e ali do lado dele. E aí eu tive a oportunidade, e aí eu falo da importância de você que está aí do outro lado, ouvir, aprender, né? Ouça quem tem uma trajetória, quem veio antes de você. Anota aí. A capacidade de ouvir e de aprender com o outro é fundamental. Isso é uma das coisas mais importantes que faz a diferença entre os seres humanos e outros animais. Apenas nós, seres humanos, e uma série de outros símios dentro os chimpanzés, alguns outros macacos, somos capazes de ensinar de verdade, mais do que o instinto, né? Mas ensinar e criar uma cultura de transferência de conhecimento. A sua casa era uma casa de diálogo? Sempre. Entendeu? Não. Sempre. Aliás, depois eu vou fazer uma nota aí. Aliás, tinha um tal de vamos conversar. Eu falava assim, ai meu Deus, meu pai eu preferia ficar num castigo ali do que essa tal dessa conversa. Gente, há 15 anos, ele pegava eu e minha irmã e colocava a gente sentada e vamos conversar. E ali e ele falava muito, meu pai era um homem muito firme, e graças a Deus que ele foi assim. Hoje eu entendo que sim, a gente sabia muito bem o que era o não. Não é não e pronto, acabou. E não adianta. O sim é sim, o não é não. E essas conversas, elas eram desde que a gente era criança, adolescente. Meu pai nunca me bateu, nem a minha irmã, nem nada, não levantava. Nem a voz ele levantava. O teu pai tinha... Mas ele era firme nas conversas, nos diálogos. O seu pai, ele tinha também essa abertura com o teu avô? Já vinha de diálogos, já vinha dele já? Ou ele criou isso? Ele era mais difícil, é o que eu tô falando. O que eu vivi é um pouco diferente do que... eu não posso balizar. Por muito tempo eu tentei falar que o preconceito entre as mulheres, pegar por base a minha régua. E eu não posso fazer isso. A sua régua é uma régua diferente. A minha régua, eu acredito sim que eu fui uma pessoa muito abençoada e privilegiada. Anota aí. Quando a gente agradece, quando a gente tem algo de gratidão na gente, palavra importante que a Cris acabou de falar, eu sou muito agradecida, sou muito grata por isso. Gratidão é um dos elementos fundamentais do sucesso, porque a gente consegue se basear naquilo que a gente tem de bom, não naquilo que está faltando ou que a gente não teve. Exato, e meu pai, por mais difíceis que fossem os momentos, a minha família, a nossa união, ela era muito grande. Então a gente acreditava em dias melhores, a gente entendia que as coisas iam mudar, que ia melhorar, porque a agricultura é cíclica. Então tem horas que você vive uma maravilha. De repente você pega um ano que você não colhe nada, ou que a chuva leva, ou que a seca deixa pelo caminho e pronto. E você não pode desanimar, né? Então, assim, a gente tinha isso muito forte. E aí meu pai, com os diálogos com meu avô, eu acredito até porque por falta de conhecimento, porque quando ele se foi, nós temos perfis muito diferentes, eu, minha mãe e minha irmã. A gente teve que buscar esse desenvolvimento, entender que a gente não tinha que ser igual umas às outras, que as nossas diferenças se complementavam. Eles não tiveram essa mesma oportunidade. Então, era, sim, um pouco mais turbulento. E talvez o fato de ser mulher também, não sei, mas a gente tinha um diálogo e um relacionamento bem bacana. Eu acho legal o que ela tá falando, Vandique, porque é algo que a gente fala bastante lá, né? Você vê que ela sempre fala nós. Né? É um time. É um time, né? É a família. Então, o pai sempre interagia, entre eles se interagia. E isso é o grande segredo. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, você sabe disso. Então, assim, todas as pessoas de sucesso eu conheço, elas são pessoas que trabalham como um time mesmo. Somos nós. Porque essa luta de lobo solitário não funciona, né, Vandique? É muito difícil. Não funciona. As pessoas não... A maioria das pessoas não tem todas as características necessárias para conseguir chegar no topo do sucesso sozinhas. Então tem um grupo de pessoas que fazem parte. Pode ver, a carreira de grandes empresários, de grandes artistas, sempre tem mais gente em volta. Né? Existe a complementaridade. Por exemplo, quando a gente fala de Warren Buffett, o maior investidor da história, o criador da maior empresa de investimentos, né?
Berkshire Hathaway, uma das maiores empresas do mundo. Quando você olha para o lado, tem o Warren, que é o cara que fala, que está na frente das câmeras, que conta a estratégia, mas do lado dele tem o Charlie Munger, que tem quase 100 anos de idade, e eles são inseparáveis, que é o homem dos números. Quer dizer, eles dois são muito complementares. Né? Você pensar em Steve Jobs, o Steve Jobs, mas tem o Wozniak, que é o cara que escreveu o código, né? Não adianta só ter um cara fantástico, aquela visão empreendedora, mas tem alguém que carrega o piano, né? Se você olhar todas as pessoas que a gente vê no topo, por exemplo, o Bill Gates, tinha o Paul Allen do lado dele, que era e tinha mais gente envolvida na criação da Microsoft. Quer dizer, não existe o cara sozinho. A gente fala de Leonardo da Vinci, se ele não tivesse feito os estágios que ele fez com grandes pintores, escultores, matemáticos, etc., ele teria sido o cara completo que ele é. Depende disso. E a gente está falando disso, pessoal, porque veja só, não queiram cometer esse erro de fazer, né, o legado do lobo solitário. Não funciona. Sabe? Então o Van Dijk sabe disso, a gente atende pessoas do Brasil, do mundo inteiro. Quantos países já trabalhou, Van Dijk? 74 países. 74. Eu atendo hoje empresários de 7 países diferentes e a gente não conhece ninguém que permanece no topo. Né? Se te pegar esse legado do lobo solitário, ele não permanece no topo. Ele vai chegar, mas ele vai cair. Isso é fato. Aliás, uma das razões... Isso é fato. Para a gente criar o Sou Bem-Sucedido foi exatamente isso. Quando eu fiz um momento de introspecção para falar, pô, eu conheci tanta gente de sucesso, tanta gente com tanto sucesso na minha vida que não tem nada, né? A raça não é a mesma, a cor não é a mesma, a credo não é o mesmo, a origem não é a mesma, a língua, a cultura. Nada é igual. Essas pessoas têm em comum. E foi quando eu entendi que existia um negócio que podia ser replicado se a gente entendesse essa coisa, que é esse profundo conhecimento e o conhecimento formal, aquilo que eu aprendi na escola, mas também aquilo que eu aprendi apanhando. A experiência é fundamental, porque você pega aquilo que você aprendeu, você aplica, e tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, mas o que junta tudo e que serve de cimento e de fermento é o equilíbrio emocional com essa blindagem mental para que você não se... Porque você podia ter se perdido. Meu pai faleceu antes do tempo, antes do que a gente esperava, antes do que ele queria. Né? E, de repente, tem 2 filhas, a esposa, que tem que tocar o negócio. Essa base que fica, né, requer esse equilíbrio para que não utilizemos a situação para nos perder. E eu conheço muita gente que momentos sérios de mudança radical se perdem. Se perde. E eu vou te falar uma coisa, tem algo muito lindo nessa história, muito forte, mas eu vou falar no segundo bloco, beleza? Ó, o seguinte, vamos agora para a dica do Dunga. Pega essa dica aí, ó, pega essa visão. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais com a Cris, tá bom? Anota aí. Bora. Olá, Van Dijk. Olá, Júnior. Que alegria mais uma vez estar com vocês aqui nesse momento lindo, maravilhoso, que é o nosso Sou Bem-Sucedido. Hoje eu queria falar sobre legado. Legado. Legado é mais que herança. Legado é aquilo que hoje, por exemplo, nós fazemos citando pessoas, lendo o que elas escreveram, defendendo teses de pessoas que deram a vida para deixar para nós, gerações futuras, o legado. O legado não se gasta, o legado se vive. E eu tenho certeza que as atitudes de cada um de nós, homens e mulheres, que nos consideramos ou almejamos essa condição de bem-sucedidos, precisa estar incluído na nossa agenda o fator legado. A herança nós também deixaremos e muitas pessoas gastarão essa herança de uma forma sábia ou não tão sábia. Isso aí a história vai dizer. Mas o legado, com certeza absoluta, todos usufruirão com muita alegria e servirá para muitas gerações. Muitas pessoas escreverão o que você está vivendo hoje. Você escreverá o que você está vivendo hoje. Mas muito mais do que deixar escrito, é deixar gravado, impregnado no coração de pessoas que vão nos imitar ao longo da vida. É verdade. Hoje, em nossas reuniões, em nossas palestras, nós citamos fulano, beltrano,
Nós falamos daquilo que eles falaram, nós escrevemos aquilo que eles escreveram. Isso é legado. Alguém continua a linha do raciocínio a qual nós, de maneira muito inspirada, entramos. Então, como objetivo, como tarefa, hoje, entre tantas coisas que eu e você fazemos, vamos focar e vamos entender que o que fazemos hoje servirá para futuras gerações. Muitos falarão de você, muitos citarão suas frases, muitos imitarão a sua postura e a sua reação diante de determinadas situações. Portanto, se prepare. Você que é um homem bem-sucedido, você que é uma mulher bem-sucedida, entenda, o legado que você está deixando, ninguém vai poder desmontar, destruir, apagar, ficará pela eternidade. Tenha certeza disso. Se nós pensarmos assim, tudo o que nós fazemos hoje terá ainda maior sentido. Portanto, bom trabalho e eu quero ver esse legado que você está deixando. Muitos usufruirão disso. Grande abraço e Deus abençoe. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, no segundo bloco, Vandique Silveira. O negócio tá indo muito bem. Tá indo muito Cris bem. tá dando um show. E fora que ela é simpática, né? Ela é simpática. Pessoal, ela é elegante, ela é bonita, charmosa, fala bem e é a mulher do agro. Vocês veem como a família, desde o pai, que tirou a lente de menino e menina e falou, vamos pensar em talento, né? Acreditar no talento das meninas e acreditar no que eu passei para elas, né? Porque se eu não acreditasse na educação que eu passei para elas, eu não tocava elas para frente. E aí a gente tem uma visão diferente do agro na pessoa. E a irmã dela e a mãe dela são muito parecidas também. A gente olha assim, os estereótipos que nós temos aqui em São Paulo, eles desaparecem. Cris, como é que você virou a Cris naquele momento, né, de eu vou ser uma mulher do agro? Ai, gente, eu não tive muita escolha, né? Aliás, a gente sempre tem escolhas, né? Não é que eu não tive escolhas. Acho que eu falo isso, mas no fundo é deixar, é sentir e ouvir o que vem de dentro. É propósito, tem muito a ver com propósito de vida. Eu me recordo, logo que meu pai faleceu, a gente foi para um resort e eu literalmente estava lendo um livro chamado Propósito. E procurando entender por que aquilo estava acontecendo, e muito difícil, e além da dor do luto, as dores de um planejamento, da falta de um planejamento sucessório. A dor da falta de um planejamento sucessório. Pessoal, Patrícia Roncato já falou a respeito do quê? De holding familiar, Exato. pessoal, para ter as coisas direitinho lá. E vocês não imaginam a confusão que isso dá. Eu imagino. Né? O seu pai, desculpa, o seu pai, ele faleceu... vocês perderam ele assim, de uma hora, assim, do nada? Numa Foi algo que festa. aconteceu? Numa festa. Um infarto fulminante. O que acontece quando a 60 anos gente de idade. tá fazendo outras coisas, Ele né? é muito novo. Exatamente. E a gente se viu numa situação assim, do momento de dor, de luto, de perca, de problemas familiares, porque meu pai havia sido sócio do meu avô no passado, mas uma sociedade que era verbal, que você não tinha o preto no branco. E aí, obviamente, surgem outros herdeiros e que querem saber. O meu avô havia falecido 3 anos antes do meu pai, com 85 anos. Então, o avô e o pai. E aí, nenhum dos dois estava mais aqui. E nós tínhamos que resolver uma situação que quem não está aqui não pode falar mais. E aí, como é que fica isso? Então, tudo isso trouxe, assim, muitos desafios. Mas aí quando eu comecei a entender, e eu por muito tempo eu ficava assim, por quê? Mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu que tenho que resolver isso, nós, né? Por que nós temos? Até o momento que eu entendi assim, peraí, eu vou parar de perguntar por quê e eu vou passar a perguntar pra quê? Certamente... Anota aí, pessoal, isso é fundamental. Olha, se eu pedisse pra ela falar, acho que eu não tinha falado tão bem assim. Não importa o porquê, mas a gente tem que focar na essência do para quê. Porque tem alguma coisa para mim nisso e eu tenho que tirar a melhor dessa situação, não importa quão dolorosa ela seja. Pessoal,
não é o que aconteceu para mim, é como eu reajo para essas coisas. A minha reação é o que dita o futuro desse negócio, não é isso? Exatamente. O dia que eu parei de ficar perguntando por quê e fui atrás do para quê, o que que eu tenho que aprender com isso, virou a chave. E aí eu enxerguei um universo. Falei, bora, vamos agir, vamos, chega, né? Vamos. E assim, só que tudo isso é muito rápido. Isso foi questão, eu tô falando assim, parece que foi, né, um tempão. Não, foram meses, 2, 3 meses. E eu fui fazer um curso técnico em agronegócios, porque eu não ia fazer agronomia naquela altura do campeonato, fui estudar conhecimento, gente, conhecimento que gera resultado, que gera credibilidade. Ah, não vai conseguir, não vai conseguir colher mal vai colher essa lavoura. Quem dirá plantar a próxima? A gente bate recorde de produtividade ano após ano. Posso te fazer uma pergunta indelicada? Pode. Quem falava essas coisas eram pessoas... Sim, eu já sei onde você está indo. Você sabe onde eu estou indo, né? Eram pessoas, não precisa dizer nomes e nem graus, tá? Eram pessoas muito próximas ou eram pessoas distantes? A gente teve surpresas boas e desagradáveis. Pessoas próximas, que a gente achava que poderia contar e que nesses momentos realmente tentaram puxar o tapete. Os oportunistas. Exato. E pessoas de longe que você muitas vezes não esperava que te estendessem a mão e que estenderam. Então os comentários eles vinham de vizinhos, de pessoas que tinham de alguma forma algum interesse na nossa fragilidade. Não estou falando que são todos. Pessoas que tinham interesse nas nossas fragilidades. Anota aí, pessoal. Quando nós fragilizamos, quem é que pode se beneficiar disso e como é e com quem que nós vamos para frente. E é nos momentos bons que nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Exato. Sabemos separar realmente com quem a gente se relaciona. E aí, desculpa. Não podemos, temos que saber separar quem é amigo, quem é colega e parar com essa mania, não é verdade, de nós latinos-americanos, que deu um sorrisinho pra mim e já bota na mesa pra comer. É meu amigo. Já é meu melhor amigo. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí era aquela história, não vai conseguir. Eu só fiz o seguinte, a gente fitou e falou assim, nós três, a nossa conversa é assim, vamos embora. Então esquece o resto. Deixa o mundo falar. Esquece a grama do outro. O tempo vai outro. Mostrar. E quanto mais falava, mais gás eu tinha para conquistar. E assim, e aí vem conhecimento que gera resultado, que gera credibilidade. Contra fato, não há argumentos. Foi só o tempo da nossa primeira colheita. Meu pai faleceu em novembro, ele havia plantado em outubro. A colheita era fevereiro, março. Nós saímos de 59 sacas, meu pai tinha um sonho de chegar nos 60 sacas de soja por hectare. Então era 58, 59 e a gente bateu 65. E de lá para cá vem vindo 67, 68, 70, 72, 5. Nós já estamos em 77 da última. Isso é um crescimento de aproximadamente 30% ao longo de 10 anos. Você vai falar o quê? Ah, porque é mulher, porque é não sei o que. O resultado tá aí. E uma coisa que eu também acho que a gente não pode é ficar se vitimizando. Ai, porque é mulher e você sofreu os preconceitos e tal. Falo, gente, eu graças a Deus não tenho nenhum fato muito traumático. Igual eu falei, eu escuto essas coisas. Sei que não é a realidade de todos também. Mas o mercado, ele testa, independente de você ser homem ou mulher, se você é um jovem recém-formado, e principalmente se você teve alguém bom antes de você. Ele quer saber, será que vai dar conta? Será que vai conseguir? Então, gente, fita e vai embora e traça a sua meta. Você teve que ter uma inteligência emocional grande, porque o agro em si, ele é machista, né? É uma indústria que é dominada. É machista. Eu não sei se ela é machista, mas ele é dominado por homens. É majoritariamente masculino. Eu tenho muita dificuldade de olhar para uma coisa e falar, é machista porque... Tem coisa que é dominada por homens e que pode não ser machista. Né? Se você não tem barreira de entrada, é dominada por homem, mas eu posso entrar e ninguém vai me empurrar para trás, tudo bem. Eu falo isso porque, assim, eu concordo com o que você está falando, mas no sentido assim, por exemplo, ela é dominada ali pelo sexo masculino, e aí vem ela, a irmã e a mãe, né, e considera você, tipo, tá invadindo o nosso... Isso acaba sendo um machismo, né? Tipo, você aqui... Eu tenho certeza que vocês já devem ter falado isso em algum programa para alguém ou para algum cliente de vocês, mas vocês já falaram. Sabe aquela história assim, se você tá com medo, vai com medo mesmo? Se você não é, finja até você ser. Era isso, eu vestia aquela capa e falava no mesmo, sem ser mais ou sem ser menos do que ninguém,
eu conversava no mesmo patamar. Às vezes eu não estava sabendo muito como que ia ser, como que eu ia resolver aquilo. Eu só chegava assim para o meu fornecedor, funcionários que na época ficaram abalados, pessoas que eram do convívio. Elas não vão conseguir. Eu falava assim, fulano, sabe aquilo lá, aquele compromisso que eu fiz com você? Fica tranquilo, tá tudo certo, vai ser resolvido. Chegava para um outro senhor de 90 anos, que era todo sistemático e que a gente plantava uma terra dele, e o pessoal falava assim, arrenda para mim, elas não vão plantar. Senhor, meu pai toda a vida falou isso e isso, né, que ia funcionar, que ia dar certo. Pois é, pode ficar tranquilo. Gente, deu a época, eu depositei o primeiro pagamento, acabou. Não existe nada mais poderoso do que o sucesso. Quando a coisa começa a acontecer, até aquela turma que votava contra, apostava contra, o cara vira a casaca e vem atrás de você. Exato. Não tem esse negócio de falar, não vai ser, é o seguinte, vamos tirar a prova. Espera pra ver. Exato. Quanto tempo é? É 6 meses? Então, em 6 meses a gente fala. E quando você mostra. É pão, queijo. Na vida tem que ser assim. Esse negócio de promessas que não tem base, dúvidas que não tem base, elas não vão dar conta. Por quê? Porque elas são mulheres. Não faz sentido, né? Nem ou falar, não vai dar certo. Por quê? Porque morreu o pai. Não. Mas acredite que até pouco tempo atrás e hoje, de 5 anos para cá, que foi nosso primeiro movimento de mulheres do agro, a gente começou com um grupo regional, que hoje tem aproximadamente 200 mulheres, aí a nossa rede ela foi crescendo, atravessando fronteiras, hoje nós somos milhares. Isso é o grupo UMA. União das Mulheres do Agro. Então a gente conecta mulheres aí em todos os cantos do Brasil, temos conexões internacionais também, mas a gente ouvia, não muito tempo, que assim, a mulher, ela na verdade ela contava essa história para ela. E eu falo a importância do acreditar. Quando me perguntam qual foi o maior desafio ele não é externo, ele é dentro de nós. Anota aí, o maior desafio interno é acreditar na gente. Porque eu tinha um mundo falando não à minha volta. E eu acreditei. E você pode ter o contrário. Gente, tem pessoas com currículos maravilhosos e chega na hora de ir para a linha de frente, não vai, porque senão se sente capaz. Então, a gente começou a levar isso para outras mulheres. Você não precisa vender a sua propriedade, você não precisa arrendar, você é capaz, isso é um negócio, e é um negócio próspero, mas você precisa tomar posse disso. E mais do que isso, não espera a tragédia, não espera morrer ninguém para você querer tomar parte da situação. E o que se prepare. E o que te motivou a fazer isso? Eu acho lindo esse trabalho. Eu já tive a oportunidade de dar palestra em alguns congressos. Recentemente eu fui no Sul, no congresso estadual, né, e de empresários que tem lá, e eu tive a oportunidade também de palestrar para quase 500 mulheres empreendedoras e empresárias e tal. E é um trabalho fantástico que tem no Brasil todo. O que te motivou a fazer esse trabalho com as mulheres, que é um trabalho fantástico, que você é pioneiro, você que começou esse trabalho? Nós somos nos primeiros grupos, né? A Forbes soltou uma lista recentemente dos 50 grupos mais atuantes, os nossos 2 foram listados, então realmente é um dos primeiros grupos, o nosso grupo, mas, Júnior, principalmente fazer com que elas entendam que esse caminho ele pode ser mais leve do que ele foi para nós. Ele não precisa ser tão doloroso. É compartilhar experiências, o que vocês falaram aqui no começo, que ninguém tá sozinho, que a gente não chega lá sozinho, e eu bato nessa tecla incansavelmente. Eu palestro hoje Brasil afora e falo isso para os nossos jovens, tá, que estão aí nos ouvindo. Criem conexões, networking, relacionamento pessoal, interpessoal, profissional. Quando você passa a conversar com alguém, porque a gente só está em fases distintas. Enquanto eu estou aqui, tem alguém que está aqui, tem alguém que está começando aqui embaixo. Fato. Se eu pego... Existe uma amiga minha que fala do projeto na garupa. E ela cria cavalos. Quando eu ouvi aquilo a primeira vez, falei, gente, é projeto na garupa porque ela tem um aras, é cavalo. Eu fui entender que projeto na garupa é porque eu sempre vou ter alguém atrás de mim que eu possa dar carona na minha garupa e vou pegar carona na garupa de quem está à frente. Essa é a essência do projeto. Compartilhar. E aí isso te motivou e você faz esse trabalho hoje no Brasil inteiro? No Brasil e fora. Tem gente na América do Sul inteira. Portugal também, Paraguai. Temos mulheres na Ilha do Marajó criando búfalas, temos mulheres plantando algodão, plantando soja, plantando milho, criando boi. Todas as plantadoras de batata, exportando batata, fazendo cerveja de batata, que a mulher tem esse olhar e de repente ela fala, peraí, mas eu não vou ser só um exportador de commodity, eu vou agregar valor. As mulheres do café que estão dando um show,
Temos produtoras de uva na região do Douro, brasileiras, e que produzem vinhos. E Paraguai também, um polo forte, produzindo trigo, enfim, é um universo assim, fascinante, apaixonante. Para mim, falar do agro, falar dos nossos projetos hoje, é acima de qualquer coisa falar de amor, falar de paixão, falar de propósito. Nossa, isso é fantástico. Mas eu tiro meu chapéu pelo trabalho que vocês estão fazendo. E o que eu acho mais incrível, uma das razões que eu queria muito que você viesse aqui, é porque você faz esse trabalho com a propriedade da sua família. Você faz esse trabalho com um grupo de mulheres, mas esse negócio não virou um palanque político para você se associar ao feminismo radical, nós fomos discriminadas, agora é a gente... É isso que eu acho que tem um poder tão grande de você subir sem precisar querer empurrar ninguém para baixo. Essa é a lógica e a ética do capitalismo. E eu falo isso todos os dias porque eu sou um capitalista ferrenho e eu sou um ultraliberal. Para mim, a liberdade é o bem mais importante que as pessoas têm, e a capacidade de subir sem empurrar a gente para baixo é um sistema que adiciona, né? Não é um sistema que fica no 0 a 0, que o meu ganho é a sua perda, ou um jogo de soma negativo, né? Que todo mundo perde, quem sobe 2 degraus, só que empurra para baixo 10 degraus o resto. Isso é muito bonito no que você faz. Vou deixar uma dica aqui para vocês convidarem. Tem uma colega que é integrante do grupo, que é uma das autoras de um livro que virou um best-seller, que é Uma Sobre e Puxa a Outra. Eu não sei se vocês já ouvi viram. Falar, já ouvi falar também. E exatamente na mesma linha do que a gente faz. E eu falo que a gente tem que passar por essa vida. A gente tem um trabalho social muito forte, fazendo a diferença na vida das outras pessoas. De nada adianta eu produzir alimentos, eu bater média de sacas de produtividade, a minha conta estar recheada, se o meu colaborador, se a comunidade vizinha está passando necessidade. Eu sou suspeito para falar disso, porque eu fui missionário da Igreja Católica por 15 anos, eu faço trabalho social, A gente está muito engajada. Sou suspeito para falar. As mulheres estão dando um show no quesito... literalmente, e não é um social de caridade, tá? Fique claro. A gente trabalha um social de realmente dar condição. É um curso que isso que dá valor. É um curso que uma integrante não consegue pagar. É ela participar de um congresso que ela financeiramente não consegue. Então a gente viabiliza isso através dos nossos parceiros. E a questão também aí você olha uma mulher que passou por um problema de câncer, elas vão lá e criam lenços do agro e arrecadam lenços para essas mulheres. Então a gente tem feito tudo isso e mais uma informação, tá? Que a gente precisa desmistificar e mostrar o quanto que a gente tem feito um trabalho sério e um trabalho que é sustentável. A mulherada tem feito aí, eu fui embaixadora por 2 anos do prêmio da ABAAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, onde a gente eles premiam mulheres, histórias de mulheres, né? Que, por inovação e sustentabilidade. Então, assim, é incrível como a gente tem feito... literalmente arregaçado as mangas, mais do que usar um boné cor-de-rosa, que a gente adora, uma bota bonita, é fazer realmente um trabalho sério, um trabalho sustentável dentro das nossas propriedades. Não, eu acho bacana o que ela tá falando, assim, porque você vê que você já reparou que ela circulou pela roda da vida aqui? Sim, todos os pontos. Todos os pontos, ela circulou pela roda da vida, o trabalho social, a questão da família, a questão, né, de entre outras coisas, para vocês verem que a gente não precisa ficar muitas vezes bitolado, né? Não, eu só preciso fazer algo na minha vida e dá para que a gente possa fazer as coisas de uma forma equilibrada, né, Vandir? É aquele negócio, ninguém pode esperar ter o máximo de sucesso em todas as áreas, mas ninguém deveria esperar ter o mínimo ou a ausência de sucesso em todas as áreas, ou se compensar em ter algo muito desenvolvido e o resto sempre lá embaixo. Nada disso é sucesso. O sucesso está no equilíbrio entre todos esses fatores que a gente fala tanto. Sem equilíbrio não existe sucesso. Não adianta você ser trilionário. Quando você tem? Eu tenho 1 trilhão de dólares. Sou o primeiro trilionário do mundo. Pois é. E aí? Eu estou no 18º casamento, eu tenho 25 filhos. É por aí, viu, cara? É por aí. Olha, turma, 25 filhos, os que eu sei são 25. A minha vida no escritório é uma merda. A turma se pega. A minha vida no escritório é um inferno, todo mundo se pegando na porrada.
É aquele negócio, eu vivo num lugar onde não gosto, eu saio rabugento, volto mais ainda, quer dizer, mas eu tenho $1 trilhão, quer dizer, esse tipo de coisa é muito errôneo quando a gente mede o sucesso somente pelo dinheiro. A gente não existe sucesso sem dinheiro, pessoal. Não estou dizendo, muito pelo contrário. Faz parte, não é? Dinheiro tem que estar lá, mas não é só dinheiro. Só ter dinheiro não vai resolver o problema. O Steve Jobs tinha bilhões, foi acometido de uma doença muito séria no pâncreas, um câncer no pâncreas, tomou decisões erradas de tomar chazinho para cuidar do negócio ao invés de fazer a cirurgia, que ele acreditava em terapias alternativas. Quando se deu conta, precisava de um rim novo, porque já tinha espalhado o pâncreas para o fígado, e aí foi o final da história. Quer dizer, a gente precisa ter equilíbrio, né? Por mais sucesso teve Steve Jobs, a mentalidade dele fechada, porque ele tinha uma mente aberta para tudo que era esotérico, mas era tão aberto para o esotérico que ele ficou com a mente fechada para aquilo que precisava ser feito. Então, a mente aberta ao extremo é problemática, e ela fechada ao extremo também é problemática, né? Então a gente vê que só dinheiro não resolve o problema. Uma coisa que a gente tem levado muito também, meninos, é a questão assim do transitar por mundos diferentes. Eu estou aqui hoje, né, falando com vocês em São Paulo. O que não me faz melhor nem pior por viver lá na fazenda, no campo. E é isso, a gente tem levado muito isso. A nova mulher do agro, a mulher business executiva, que ela produz lá, ela planta, ela colhe, mas ela vem para cá, ela se relaciona com as outras pontas, a moda, a beleza que precisa da matéria-prima que está lá. Então, assim, e da gente poder interligar, fazer esse agregar e somar nas vidas, né? De quem tá na ponta de cá com quem tá na ponta de lá. Pessoal, anota aí, agregar e somar nas vidas e transitar em vários círculos. Eu amo estar na fazenda, é lá que eu produzo, é lá que eu ganho meu dinheiro. Mas eu adoro vir para São Paulo, um bom restaurante. Mas você concorda que sem a ponta de lá produzindo, aqui não tem comida na mesa do restaurante? Mas hoje o grande segredo, o que você fala é muito fantástico que você está falando, porque assim, o grande segredo hoje de uma pessoa de sucesso é ela saber transitar em todos os lugares. E tirar aquele ego que eu sou melhor, que eu sou isso, que eu sou... Isso não existe, cara. É que como você próprio falou, tem lugar que eu vou ser melhor e tem lugares que eu vou ser pior. Mas uma pessoa de sucesso, a gente fala muito aqui, porque no dia que você estiver no lugar, vou repetir isso para vocês, se um dia você estiver no lugar que você sabe mais que todo mundo, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Está no lugar errado. Então a gente precisa estar em lugares, por exemplo, que a gente seja mediano ou pequeno, para que a gente possa estar aprendendo. E aprender a realmente circular em todos os lugares, né, Vandick? Porque senão a gente é o caminho da perdição. Se você vai só para um caminho e você não circula, já era, cara. Já era. Concordo totalmente. Acho que esse negócio de ficar na zona de conforto, que eu sempre falo nas minhas sessões, a zona de conforto é confortável e é o abraço do afogado. Quando você abraça um afogado, você se afoga junto com ele. O abraço do afogado. Escreve aí, Henrique, abraço do afogado, não esquece. É o abraço do afogado. O cara se afoga, pá, o cara se abraça e leva você para baixo. Quer dizer, não é porque o cara te abraça que o cara é teu amigo, né? É por isso que eu tô falando para vocês. E a zona de conforto é o abraço do afogado. Você quer se ferrar na vida, fica sentado na zona de conforto. Agora, para sair da zona de conforto, o próximo passo é a zona do medo, da incerteza, porque para deixar aquilo que é confortável, a gente precisa saber abrir mão de coisas. E o que a gente vai abrir mão? E eu estou num lugar que eu acho que eu não preciso para ir em nenhum lugar, só que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu vou para esse mundo da zona do desconforto, do medo. Uma vez que eu vivi esse medo, a ansiedade, o medo de deixar para trás aquilo que eu tinha, aquilo que era bom para mim, eu entro no processo de aprendizagem. Quando eu entro na zona de aprendizagem, eu começo a focar, como você falou. Você, ao invés de se preocupar por que está acontecendo isso, eu começo a perguntar para quê? O que eu tiro disso? Né? Aquela incerteza, ela passa a ser questionamentos. Sim. Né? Não é aquele medo. Aí você vai aprendendo. E quando você aprende, você vai entrando na zona de crescimento. Só que a zona de crescimento, do mesmo jeito que a gente dói para fazer musculação, a gente tem que romper fibra para poder crescer, do mesmo jeito que dói no peito quando a gente está gordo, para emagrecer precisa correr, precisa parar de comer, precisa mudar os hábitos, a gente tem o mesmo processo para crescer. Então a gente tem que passar da zona de conforto,
para a zona do medo, para a zona de aprendizagem, e a gente cresce. E a gente vai fazendo isso em todas as partes da nossa vida. E isso não tem como fugir. Não tem. Tá chegando no final do programa, mas eu queria te perguntar, a última pergunta, aonde você quer chegar, hein? Que perguntinha chata, né? Mas aonde você quer chegar? Bom, eu costumo não limitar muito os meus sonhos. Eu acho que existe... Eu sou uma eterna sonhadora, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, a gente conseguiu muito até aqui, tem muito por fazer ainda. Eu acho que Deus há de me dar saúde, disposição, eu acho que energia eu tenho de sobra para continuar aí nessa jornada, nessa caminhada, levando cada vez mais pessoas, conectando mais segmentos, transitando. Estou aqui hoje, quero convidá-los a vir conhecer o nosso Goiás, o nosso Centro-Oeste, o nosso mundo que é tão... Parece que ao mesmo tempo que é tão diferente, ele é tão próximo, né, do mundo da cidade grande. E é isso, é continuar aí fazendo a diferença na vida das pessoas, é continuar impactando vidas e, claro, né, continuar alcançando sucesso, batendo metas, crescendo profissionalmente. Desde já, vou falar em seu nome também, desde já, eu quero te deixar parabéns pelo trabalho que você faz com essas mulheres. Parabéns. E eu quero aqui dar de presente para essas mulheres esse trabalho que você faz. Eu queria dar um congresso para elas, Vandick. Vamos fazer um congresso. Dar um curso para elas do que a gente faz. Que legal. Gratuito, sem nenhum custo. Uma forma de valorizar o trabalho que você está fazendo. Parabéns pelo trabalho. Mas vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu, Vandick, não está aqui na sua frente agora. Tenta imaginar a gente não aqui. Tá? Mas aqui está o seu pai. Se o seu pai estivesse aqui agora, porque veja só, você está aqui no maior canal no mercado financeiro da América Latina, né, Vandick? Isso, em português. Em português. Então, assim, tem gente do Brasil inteiro te assistindo. E uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, inteligente, que chegou onde chegou pelos seus méritos. E teve um cara que aos 60 anos de idade partiu, mas ficou no teu coração, da sua mãe e da sua irmã. Se você pudesse falar para ele aqui agora, tudo onde você chegou, onde você vai chegar, o que você diria para ele? A minha eterna gratidão. Eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer de ter tido um pai, uma mãe, uma base familiar tão louvada como eu tive, tão abençoada como eu tive. Porque, sem dúvida, se a Cristiane está onde está, chegou onde chegou, é porque ela teve uma boa base. É porque ela teve uma família, pais, que souberam, né, dar as diretivas, os princípios e os valores que um ser humano deve ter. Então, gratidão. Parabéns. Por favor, levem em nome da família Sou Bem-Sucedido. Todo o carinho para sua mãe. Obrigada. Para sua irmã, que nós nos tornamos fã da família de vocês. Obrigada. Parabéns. Vandick. Bom, infelizmente acaba, né? Mas pena. A gente pode começar outras coisas. A beleza de um término é que ela sempre é aquele buraquinho na terra que você vai colocar a semente do próximo. Próximo a gente vai descobrir o que vai ser o próximo. E essa que é a beleza da vida. Eu quero agradecer enormemente a sua presença. Esse astral que você traz, que aumenta a luminosidade do ambiente, a maneira como você fala, a paixão do negócio que você tem, que até pro cara que não entende ou não gosta, o cara fala, pô, eu preciso saber o que é isso. E isso é fundamental. Muito. Agradeço em nome da gente, da BMC, e também agradeço em nome do Brasil, porque o agro é o Brasil que funciona. Eu sou economista há 25 anos, e há 25 anos eu venho pregando e prego desde a época que eu fazia meu PhD nos Estados Unidos. Brasil tem que ser um país do agro, mas não é o agro que exporta grão. É o agro que exporta grão, que exporta o grão fatiado, que exporta o derivado.
é o Brasil que adiciona valor em cada etapa do agronegócio. Você fala muito disso, é verdade. Eu falo isso há 25 anos. É verdade, eu vejo muito. Não tem negócio para montar carro aqui. A gente nunca deveria ter montado carro na vida. A gente deveria ter se especializado no negócio do agro desde 1500. Isso teria transformado o Brasil talvez na maior potência da terra. Porque o povo pode viver sem gasolina. O povo pode viver sem eletricidade. Mas ninguém vive sem comer. 80% da comida que o chinês come vem de fora da China. E o Brasil é o maior parceiro na venda de commodities para a China. A mesma coisa com a Europa, a mesma coisa com o resto do mundo. Se o Brasil é produtivo e consegue fazer mais com o mesmo ou mais com menos, a gente consegue fazer o preço de commodity, o preço da comida das pessoas serem reduzido, a gente resolve o problema da fome no mundo e ganha dinheiro. Essa é a beleza da economia de escala, da produtividade do campo. E eu falo, é raro eu fazer um negócio desse aqui, eu não sou aliado de um lado, não sou pertencente a nenhum tipo de partido, mas eu digo, a única coisa que funciona nesse país e que funciona bem, se não melhor do que todos os outros lugares, no entanto, é mais produtivo do que os outros lugares, é o agronegócio. Se o Brasil vai ser um país rico, o Brasil vai entender e vão haver 25, 30 Embrapas privadas, que é o que falta nesse país. É um absurdo que um país desse tamanho só tenha uma Embrapa. E tem dinheiro do governo, tem que pegar os produtores, tem que montar as zonas. O que acontece no Vale do Silício? Meu sonho para o Brasil é ver um Vale Verde, não é Vale do Silício, é o Vale Verde do Brasil. Bom. Onde nós vamos ter uma base de produtividade do campo, nós vamos ter as melhores universidades e centros de pesquisa da terra no agronegócio. O Brasil está devendo isso para a sua população e para o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer vocês e quero deixar um desafio. Claro, seja por favor, muito bem-vinda. Vocês falaram de levar esse conhecimento, tá? Essa capacitação. Um dos nossos pilares é conhecimento, tá? Porque eu acho que ele é capaz de transformar. Só ele é capaz de transformar. E sim, a gente reconhece e entende que nós precisamos aprender muito com vocês, com economistas, com o mundo financeiro. A gente já provou que planta e colhe muito bem. E agora a gente, sim, aceita e quer e precisa, né, desse conhecimento que vocês têm do lado de cá. Nos ajude. Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer. Muito obrigado. Juntos. Vamos fazer isso juntos. Vamos pessoal, juntos. anota aí. Tá vendo juntos. como as coisas funcionam? Pessoal, acreditem. Eu falo para vocês. Uma das coisas mais bonitas que ela falou foi que ela acredita. Esse é um poder incrível. Aceitamos o desafio. Vocês estão de testemunha aí do outro lado. Vamos lá. E é o seguinte, olha só. Volta em breve. Eu quero que vocês... Tem Instagram de vocês? Aqui embaixo vai aparecer o Instagram o Instagram delas, para que vocês possam conhecer o trabalho e vocês viram o desafio. Eu quero fazer um outro desafio. Olá. Você que está assistindo o programa, veja só, depois que acabou o programa, já vai estar no YouTube, né, Henrique? Vai estar no YouTube, depois você vai poder ir lá. Você conhece alguém do agro? Conhece uma mulher que trabalha no agro? Compartilha esse programa com as pessoas que você conhece. Eu tenho uma tia, eu tenho um amigo, uma amiga. Passe. Nós queremos que esse programa ele chegue o máximo possível das pessoas do agro, e mesmo que não seja do agro, possam conhecer esse trabalho, como o próprio Vandic falou. Eu acredito no que você está falando, assina embaixo, assino no que você falou também. E é isso, pessoal. Compartilhe. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Vandic Silveira, tamo junto, meu irmão. Anota aí. Fala aí. Com a Keila. Fala com a Keila. Pega o QR Code aí, ó. Pega o seu celular aqui, e faz assim, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Pá, pega lá, fala com a Keila e vem estar com a gente, tá bom? Até domingo que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.